O dia começou com uma agitação incomum nos corredores do Jambalaya. Mário Jorge entrou na sala segurando os jornais locais como se fossem troféus de uma guerra que ele não tinha certeza se queria vencer. Ele olhou para Celinha e exclamou que o assunto estava em todos os periódicos da Barra. As manchetes eram impiedosas e gritantes, anunciando que a avó de um jovem autor havia tirado a blusa na televisão. Era o escândalo da televisão, a avó que ficava nua para divulgar o livro do neto. Mário Jorge lamentava que todos os jornais já estivessem comentando e que, depois de tamanha exposição, ninguém deveria se surpreender quando as pessoas falassem mal daquela família. No entanto, a voz da razão, ou talvez do sarcasmo, veio de onde menos se esperava. Buzena, com seu sotaque característico de Pato Branco, comentou que o pessoal não falava mal apenas por causa de Dona Copélia, mas sim porque todos naquele andar possuíam sérios defeitos de caráter. A reação foi imediata e defensiva. Questionaram desde quando a opinião de uma empregada era solicitada ou paga para dar palpites. Buzena, imperturbável, recorreu à sabedoria de sua terra natal. Lá em Pato Branco, todos diziam que se conhece uma pessoa pela maneira como ela trata os seus empregados. Ela começou a narrar a história de uma canjeira muito famosa na região que tratava seus subordinados a pão e água, proibindo-os de tomar até mesmo um copo de leite. A mulher dizia que, se juntasse todos os copos de leite que os empregados bebiam ao final do mês, daria para fazer um queijo capaz de tapar a boca do açude municipal. Celinha sentia-se tonta com a sucessão de informações. Primeiro, o escândalo da mãe, depois a conferência sobre a canjeira mesquinha de Pato Branco. Ela tentava entender o que passava na cabeça de Buzena ao achar que alguém se interessaria por Marieta e Racleta, as personagens daquela história distante. Mas a narrativa de Pato Branco possuía um peso moral. Marieta, a canjeira, nunca mudou, mesmo quando todos pediam para que ela fosse mais humana. O destino, porém, pregou-lhe uma peça quando ela engravidou e seu leite secou. Ela vagou de porta em porta pedindo para amamentar seu filho, mas as mulheres da cidade repetiram suas próprias palavras cruéis, dizendo que o leite necessário para o menino seria suficiente para fazer um queijo que taparia o açude. O menino sobreviveu à base de leite em pó e cresceu ainda pior que a mãe. Mário Jorge, exausto, implorou para que saíssem de Pato Branco e voltassem ao presente. O escândalo de Copélia já era um fato consumado e o melhor seria esquecer. Ele queria saber os detalhes da nudez no estúdio. Celinha explicou que inteiramente nua ela não ficou, pois conseguiu pular em cima e tapar a tempo, mas a rapidez com que a blusa foi retirada deixou todos atónitos, inclusive a apresentadora do programa. Por outro lado, a divulgação surtiu efeito e o livro de Adonis já figurava na lista dos mais vendidos, prometendo uma quantia considerável de dinheiro. Adonis, sempre precocemente atento às leis, avisou que ninguém deveria pôr as mãos em seu dinheiro, que ficaria guardado até sua maioridade. Enquanto isso, Copélia abraçava sua nova identidade como operária da internet. Vestida com uma fantasia de egípcia, ela ganhava dinheiro mostrando as posições de seu capítulo no livro de Adonis em seu site que estava bombando. Ela explicava que a roupa era didática e rendia muitos acessos. Mário Jorge e Celinha assistiam a tudo com uma mistura de horror e resignação. Adonis, por sua vez, sentia-se vampirizado pela fama. Ele odiava o sucesso e declarava que a celebridade fedia. Revoltado, decidiu buscar refúgio no parque aquático com a doutora Percy. Arnaldo, o dentista e pai de Adonis, via na situação uma oportunidade de ouro. Ele já havia mandado fazer cartões de visita identificando-se como o pai do autor famoso. A ganância parecia contagiar quase todos, exceto Isadora, que reclamava por não estar lucrando nada. A tensão familiar aumentava quando Rita sugeriu que Adonis deveria ir morar com ela, agora que ele era um sucesso. A disputa pela guarda do adulto transformou-se em um campo de batalha de acusações sobre negligências passadas, como o dia em que Celinha esqueceu o menino no supermercado porque precisava comprar cola para o dente da avó e acabou colando a própria mão na língua da idosa. A situação no Jambalaya complicou-se com a chegada da doutora Percy, que trazia marcas de uma agressão do marido, Valdemar, motivada por um café velho. Além disso, a síndica Álvara retirou seu apoio ao livro de Adonis, alegando que a obra ofendia a memória de seu falecido marido, Ladif, insinuando que ele era gay.
Em contrapartida, ela passou a apoiar Dirceuzinho de Boaf, que lançaria um livro intitulado Morra Papai, narrando sua trajetória de aceitação. A notícia de que um produtor de Hollywood, o Sr. Dobson, estava vindo comprar os direitos do livro de Adonis elevou os ânimos a um nível febril. Todos começaram a planejar suas versões cinematográficas, imaginando atores famosos interpretando seus papéis. No encontro com o americano, a confusão linguística foi total. Arnaldo tentava se comunicar de forma atrapalhada, enquanto Isadora inventava conexões inexistentes com Madonna e Marc Jacobs para impressionar o visitante. No auge da disputa entre o livro de Adonis e o de Dirceuzinho, a verdade sobre o Sr. Dobson veio à tona através de Copélia. Ele não era um produtor de filmes convencionais, mas sim um distribuidor de filmes de entretenimento adulto, o mesmo que havia relançado obras antigas de Copélia. A decepção foi geral, mas a ganância inicial deu lugar a uma aceitação resignada da realidade. A noite terminou com um grupo reunido em torno de caixas de pizza, obtidas gratuitamente por Isadora através de uma tática de forjar atropelamentos para atrasar os entregadores. Dona Daisy, em um momento de crise de identidade, foi compelida a ligar para sua tia Solana em Capinzal para confessar sua orientação sexual. A conversa telefônica transformou-se em uma farsa coletiva, com cada membro da família assumindo um papel absurdo para confundir a idosa. No fim, como Buzena bem pontuou, todos foram buscar lã e saíram tosqueados, restando apenas a convivência caótica e os laços estranhos que os mantinham unidos naquele andar do Jambalaya.